Então a gente vai Sim, respirar e vamos mentalizar todos esses espíritos, toda essa luz, todo esse amparo a envolver a cada um de nós, que a gente possa buscar a sintonia com Ismael, com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia e com todos os espíritos que estudam junto conosco, para que assim possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com fé, com harmonia e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Ó, a gente parou no os fatos se verificam consoante as afirmações do eliminado preposto de Jesus. A gente parou aqui, tá bom? Na invasão holandesa. A gente está na última parte. A gente ainda tem um parágrafozinho, né? Em 1624, a pretexto de sua guerra com a Espanha, os holandeses tomavam de assalto a Bahia, sob o comando de Johan van Dort. Alguém anotou alguma coisa? Não. Eu não anotei, mas eu achei muito interessante. Porque, apesar das cenas dolorosas e lastimáveis, o que ele fez de bem, esse Johan van Dorst, para Pernambuco, para Recife, foi uma coisa assim fora de série. Mas eu não Mas anotei foi nada. ele? Mas foi Foi ele ou foi o Nassau. príncipe? Foi Foi o Nassau. Foi Nassau, Mas, Rita. sim, mas foi sob o comando de Johan van Dorst. Tudo bem. Então foi uma cena dolorosa da invasão, né? Mas o Maurício de Nassau, ele fez Chegou coisas depois. muito boas, mas fez Ele coisas veio muito depois. boas. Mas assim, eu acho que você está fazendo confusão, porque aqui em 1624, os holandeses tomavam de assalto a Bahia sob o comando de John Van. Esse aqui, eles tomaram conta da Bahia. Eles atacaram a Bahia. Tudo bem, mas eu estou dizendo que o Nassau, Sim, sob foi o Nassau. comando de John Tal, aí o Nassau foi para Pernambuco. Eu não estou Sim, fazendo ele confusão, que é só foi uma todo bem sequência. naquela região. É, só uma sequência. É porque assim, o que eu vejo, que quem era esse emissário, era o Nassau, que Jesus tinha falado, tinha conversado com Ismael que mandaria um emissário, né, que ele ficaria um tempo, né, que não seria dali. O que eu tinha entendido foi isso, que era o Nassau. Foi isso, Sim, foi gente. Eu ele só estou mesmo. comentando que sob o comando, sob, só isso que eu estou falando. Porque o Alexa, resto foi o pare. Nassau. É o Sérgio escutando música. Pede para ele desligar. Alexa, pare. Entendeu? Não teve confusão. Foi só, estou falando que a invasão holandesa, sob o comando de Johan van Dorst, foram cenas dolorosas e lastimáveis, decorrentes da invasão. Mas isso trouxe um benefício muito grande para o Brasil. É isso que eu estou dizendo. Em Pernambuco foi o Maurício de Nassau, que ele fez um bem para Pernambuco, para Recife, para Olinda. Sim. Veio com ele uma assembleia de mecânicos, de pintores, de arquitetos e artistas, enchendo Alexa, a cidade de singulares esplendores. É o Sérgio, gente. A gente não consegue porque tá tudo conectado aqui e aí ele liga lá. Não Tem jeito. A gente não está ouvindo. Eu já tinha pensei. A gente não está A Desculpa. gente não está ouvindo hoje. É que a gente tá mandando parar antes que comece.
Continua. E o que eu vejo que assim é interessante que a Maria Rita colocou, mas a gente nota que quando não há preparo, né, Jesus acaba mandando, né, através de Ismael, alguém que venha, faça algo, desponte, para depois tentar se retornar às mesmas coisas, né? Então, ao mesmo povo. Porque, assim, Portugal naquela época não estava bem, né? E não estava bem pelas próprias escolhas deles, né? Sim. Eles respondiam por aquilo que eles tinham feito, né? Algo mais nesse capítulo da invasão holandesa? Eu tenho um parágrafo na outra página, quase no final. A realidade, todavia, é que a lição de Nassau fora preparada no plano invisível, para que os colonizadores da terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho rotineiro e obscuro. Então, ele foi preparado, ele foi preparado, né? Ele recebeu todo o preparo lá no plano invisível. E aí ele veio aplicar aqui no Brasil. E aí, onde que é legal a gente parar para perceber, né? Nassau trouxe o quê? Trouxe a cultura, trouxe pinturas, trouxe essa parte. E aí a gente para, se a gente for parar para pensar, assim, o quanto essa parte da cultura fortalece, o quanto que ele desperta, né? E aí você fala assim, desperta o quê? Desperta a sensibilidade. Porque quando você vê uma pintura de Van Gogh, quando a gente vai que nem teve essa agora lá num parque, né, aí em São Paulo, as pessoas, isso traz o que? Esse despertar. A pessoa se sensibiliza, como é a música. Claro que uma música com uma boa letra, né, com uma boa melodia, trazendo algo legal. Se for não é preconceito, mas quando não traz uma boa mensagem, a gente trabalha no contrário. Diga, Solange. Mas lá na outra página, pegando um gancho no que você falou, ele trouxe o amor e o respeito para as pessoas também. Ele, tanto que o Nassau ele era venerado de todas as pessoas daquela região. Mesmo dos dos escravos, dos índios. Não foi lá que surgiu o forró? Não tem história lá do forró? Que não é forró, era um outro nome, mas aí os nordestinos colocaram como forró. Eu vou buscar essa história. Que eles, às vezes, assim, eu já ouvi falar. Era um baile for all. Olha lá, tá vendo? Olha lá. For all, para todos, isso mesmo. Isso. O forró virou isso, era for all, isso mesmo. A gente conseguiu conter a Alexa, tá? Eu entendi o que acontece. Ela se... Viu? Aí derivou o forró, isso mesmo. Aí derivou o forró. Foi de lá. Era muito interessante, né? Assim, mas era música. E a gente ganhou o nosso forró. O ralabucho. Não é? Ralabucho. Coxa. Também. Poxa, Olha. Olha lá o bucho dançando. Vai ralando, vai ralando. E o Dinho, fala aí, Rildinho. É forró. Estou escutando. Só tô escutando. Tudo bem nesse capítulo? Mas do jeitinho que ele entrou, ele saiu, né, o Nassau? Do jeitinho que ele entrou, ele acabou saindo assim, de fininho. Sem intervenção de Portugal. Ele tinha um propósito. Fez aquilo, despertou, trouxe, acalmou. E foi embora, tinha tempo. Porque assim, né,
a gente tem que pensar, né, e conseguir compreender que cada lugar era uma coisa diferente, né? O Brasil é enorme, né? Mas assim, o que estava sofrendo naquela época era o Nordeste. Então o Nordeste precisava do auxílio ali, Uma assistência né? maior, Porque né? uma assistência que acalmasse, né? Então ele precisava estar ali. Bom, a restauração de Portugal. Aí aqui, né, no primeiro quartel do século XVII, a situação de Portugal era de profunda decadência sob o reinado de Filipe III, da Espanha, príncipe apático e doente, que entregara a direção a todos os negócios do Duque de Lerma. Então, assim, Portugal já começava a sofrer a lei de ação e reação, né? Ele já, daqueles anos ali, que ele já tinha, se a gente for parar para pensar, já tinha se passado 100 anos praticamente deles aqui no Brasil, né? Então eles já começavam a sofrer essa consequência daquilo que eles faziam. Eles maltratavam, mas eles também começavam a sofrer lá quando reencarnavam as suas dores, né? Aqui alguma coisa, Não. eu Eu gosto só, desse parágrafo do Eliu, de do o Elio, parágrafo, pode ler. não, foi esse que eu marquei também, assim, só por atenção maior na fala dele. Pode ler. Foi esse que eu marquei também, pode ler. Não, pode ler, Solange, que eu estou vendo um negócio aqui, pode ler. Gabi? Foi o último parágrafo. Mestre, diz ele Também marquei. compungidamente, venho pedir o vosso auxílio paternal para a terra portuguesa, cujas experiências amargas tocam agora ao auge das penosas provações coletivas. Humilhada e vencida, ela implora a vossa divina providência, por intermédio de minhas palavras, no sentido de lhe ser possível aproveitar as forças derradeiras para uma reorganização política e econômica que a possa esquivar de tão angustiosa situação. Aí vem Jesus, né? Agora tem que ler a resposta, né? Eliu, replicou Jesus, sabes que a minha piedade não se reveste de excessivas exigências. Enviei-te a Portugal com o fim de reerguer as energias, compensando os seus grandes esforços de povo humilde e laborioso. Infelizmente, apesar de suas grandes qualidades de coração, os portugueses não souberam corresponder à nossa expectativa, provocando eles próprios a situação em que se encontram, pela fraqueza com que se entregaram à sinistra embriaguez da fortuna e da posse. Depois de teres ajudado Vasco da Gama a franquear o caminho marítimo das Índias, as forças lusas, após receberem os favores da cidade de Calicut, ali regressam algum tempo mais tarde para bombardeá-la, inundando-a num mar de crueldade e sangue. No Brasil, onde lançamos os fundamentos da pátria do Evangelho, introduziram o tráfico de homens livres, forçando as falanges de Ismael a despender todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não subvertessem pelas iniquidades humanas. Em Lisboa, permitiram a entrada do terrível Instituto da Inquisição, que se comete no mundo todos os crimes em meu nome, que deveria ser para todas as criaturas um sinônimo de brandura e de amor. Quer continuar lendo, Valéria? Não, então, assim, vamos conversar um pouco, né? A gente viu todo esse preparo. Vamos tentar fazer uma analogia, vai. Esse preparo só não é daquela época. O livre-arbítrio eles tinham, vocês viram ele falando, ó, eu mandei para que você despertasse esse coração. Vamos parar para pensar um pouco? Se passou quantos anos, quantos séculos? Uns 2, 3, Jesus pelo continua menos. trabalhando, Ismael com a gente. Quantos missionários já não veio? Veio Bezerra, veio Chico. A Madre Teresa de Calcutá. Veio.
né? Ela é uma E aí, o missionária que que a também. gente fez? Quando eu falo, não é só nós a gente está despertando, a gente tá trabalhando. A gente fala num todo, né? Então faz lembrar muito, eu fico, sabe, quando eu estava lendo, estudando, que eu falei assim, nossa, se passou tanto tempo, mas a gente continua muitas vezes batendo essa cabeça, buscando coisas que a gente nem sabe explicar o que que a gente está buscando. O que que vocês acham? Sim. Concordo. Concordo. Porque verdade. assim, eles estão. Eu fico imaginando Jesus nos olhando hoje, né? Mas eu já mandei todo mundo. Olha, eu permiti, né, que foi a criação dos homens, eu só dei a permissão. Veio uma Covid. A gente sofreu que a gente não podia sair. Veio a segunda onda. Veio a segunda, a terceira, né? E a gente está E caminhando aí, com de ela. repente, todo mundo voltou para a vida. Mas ela ainda existe, porque ainda há óbitos, pelo menos. Pelo menos aqui em Indaiatuba ainda há óbitos. Mas ela vai E ficar aí, como as outras gripes, A H1N1, gripe, é. H3N2, ela veio para ficar mesmo. E a gente tem que acabar tendo que saber lidar com ela. sim, mas aí eu falei assim, mas vamos lá, a gente vai ter que aprender a conviver e a respeitar. Perfeito. Mas e em sentimentos, o que que mudou? É. A gente ficou mais fraterno? Pois é, né? Algumas Aí assim, pessoas vamos sair de despertaram, nós. né? Algumas As pessoas pessoas, despertaram, outras ainda não. Acho que a grande maioria não despertou com tudo isso que aconteceu. Não. Eu concordo com quem falou isso. Não despertou, não. Não né? despertou, Eu não. até A confusão. acho, Todo mundo eu até ficou acho que mais no assim. primeiro momento da pandemia, algumas pessoas, no primeiro momento, no choque inicial da pandemia, foi uma coisa assim que as pessoas ficaram mais sensibilizadas e mais solidárias. Eu acho que houve um Verdade. sentimento de solidariedade nesse primeiro momento, eu acho que houve sim, né? Se preocupar com quem ficou sem trabalhar e ajudar aqui, ajuda ali. Mas agora que uma coisa está mais flexibilizada, eu acho que já voltou, já caiu o esquecimento, já voltou tudo ao normal, como era antes. É assim, ó, você viu? Sempre Vamos analisar bem essa parte, ó. Você viu uma coisa? Na época da Covid, o que que voltou? As famílias voltaram para suas casas. A convivência, porque tinha que viver só naquele círculo, né? Não podia, né? Então, mãe voltou a ser mãe no sentido, gente, não é uma reprovação, não é o fator de trabalhar, mas muitas vezes a mãe nem conseguia ver aquela lição, não sabia o que estava acontecendo naquela escola, não sabia nada. Como o pai também não sabia, mãe e pai, né? Porque a gente sempre traz para uma linha de preconceito. Aquela criança muitas vezes estava fazendo lição com a professora na escola, porque ela ficava muito mais tempo. Sim, voltou a convivência familiar. Mas também muita coisa aconteceu com essa convivência familiar que É isso muitos que eu ia não falar. aguentavam. É isso que eu ia falar. Com essa convivência familiar, houveram muitos divórcios, separações, muitas Sim, brigas. Ixi, muito. E aí foi por causa da Covid? não, foi por causa da convivência Da familiar. Convivência. Como estava cada um para um lado, ninguém mais sabia de nada. Quando foram morar tudo junto outra vez, vieram com os seus problemas, os seus defeitos, e um não aguentava o outro mais. Sim, Eu faltou acho. a paciência, a Isso, tolerância. E não E não tinha, Principalmente o né? amor, né, existia. gente? que era uma coisa que Não não se existia. usava mais. Chegavam de Ó, a noite, Maria Rita tá tomavam falando banho, uma dormiam, coisa que acabou. assim, a gente não perde aquilo que a gente não tem. Então não É. existia. Não existe. existia. Né?
Porque no dia a dia, o marido sai para trabalhar, a mulher fica em casa, ou a mulher sai. Quer dizer, a maior parte do tempo está fora. O que fica dentro de casa à noite é muito pouco, e quando um está fazendo uma atividade, o outro está no Hoje em telefone, o outro está dia, no computador, não se fala. Agora, naquele momento de ficar todo mundo junto no mesmo ambiente, aí aquilo ali foi cruel, porque tinha que trabalhar um, trabalhar outro, cuida da casa, cuida da lição do filho. Ali tumultuou tudo. Foi a loucura total. Mas não era assim sempre que as nossas mães nos educavam? Não era aquela loucura era toda? aquela loucura, era. Mas Não era aquela loucura diferente, toda? Era diferente, Não cara. era? era diferente. Mas qual era a diferença? É isso que eu falei assim, qual era a diferença daquela época? E aí, da época minha, da Isaura, a gente também fez isso, né? Era mais, Então, não assim, tinha é aí tanta onde que a gente distração. para refletir. Se a gente for parar para refletir, falei assim, gente, o que que mudou? As pessoas mudaram. Tá pior, eu acho. Perder a responsabilidade. Eu Ó, já... Agora elas estão aí mais onde que assim. assim, cada um vai saber responder por si, né? Cada um tem o seu lar e a gente não é a palmatória do mundo, né? Sim. Mas talvez foi a hora que Jesus falou assim: vamos lá, vamos deixar eles refletirem um pouco. Ismael, vamos deixar eles refletirem. O que que uma família? O que que é a família, né? É só família por ter o nome de família ou existe esse laço realmente, né? Entendi, é verdade. Ela está integrada, ela vai ter essa paciência que nem a Maria Rita, não perdeu porque não tem. Se tivesse, não conseguiria fazer da lei do amor fazer funcionar muito bem, né? Então, assim, não é uma crítica, mas é só demonstrando que, assim, é aquilo que eu falei da última aula. Os nossos valores, eles não evoluíram da mesma forma que houve a evolução. A gente tem uns valores, assim, que a gente não consegue compreender muitas vezes. Se eles são nossos, se eles vieram dos nossos pais, se eles vieram dos nossos avós, mas se eles são certos, o que que eu sinto, o que que eu não sinto, é meio complicado. Mas assim, muitas vezes a gente vai levando com a barriga e a gente não para pensar. E a Covid fez pensar. Ela fez pensar porque você tinha que pensar. Né? E aí ela tá lá, ela tá andando. Tá lá. Ela não deixou de existir, ela tá andando. E as pessoas, algumas se transformaram e outras não. Porque valores, esse tipo, esse sentimento, ele não vem daqui, ele vem daqui do coração. Ele não é razão, ele é sentimento, ele é exemplificação. É assim que eu entendo. E o que que vocês entendem? É isso mesmo. Né? Ai, vocês estão muito quietos. Olha, eu acho que não houve, assim, no coletivo não houve uma evolução. Eu acho que houve, como eu disse a Solange, no individual. E algumas pessoas, outras continuaram do mesmo jeito, né? Mas não Concordo. houve uma evolução coletiva. Não, Concordo. né? Porque a gente nota assim, infelizmente, e é isso que a gente corre atrás, né? A gente continua correndo atrás e Ismael e Jesus falando assim: vamos lá, vamos dar mais uma chance, vamos lá. Só que dessa vez, o que eu noto, a gente não vai ter nenhum mensageiro. A gente vai ter que fazer por nós mesmos. Salve-se quem puder. É o nosso despertar, aqueles que assim serão grupos pequenos, mas que estão buscando esse despertar, e cada um vai despertar de uma forma. Tá. Isso aí. É isso que eu entendo, sabe? Cada um vai trazer
esse despertar de uma forma. Eu não digo que seja uma religião, não é uma, pode ser diversas, é aquilo que você falou, é no indivíduo. Se está no indivíduo, nem todo indivíduo está dentro do espiritismo, nem todo vai ser nele. E às vezes não vai ter nenhuma religião, mas vai ter sim É isso que eu a ia fé falar. numa energia que É isso que eu ia auxilia. falar, Diz, Valéria. É isso que eu ia falar. Talvez nem exista essa religião, né? Só pela própria fé de cada um. Não, a gente não está fazendo o nosso estudo, tá certo que a gente tem as bases do Espiritismo, mas muito mais focado na palavra de Cristo, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, não é verdade? A gente não está naquela fé cega só seguindo o Evangelho. A gente expandiu os nossos sentimentos. Eu acho que é por aí. É porque assim, Jesus é o nosso caminho. A religião são os homens que estão na Terra e a gente é extremamente imperfeito. Exato. Perfeição não somos nós, né? Então, eu vejo assim, é aquilo que eu falo, a gente não erra, né? Como que é? Eu não cometo equívoco, não, a gente erra mesmo, a gente deita e erra. A gente vai, escorrega tudo que tem que escorregar. Deu horário já, né, gente? Sim. Então, Onde vamos nós colocar aqui. paramos? Senhor, olha, Ficou é o seguinte, faltando. Oi, Vera. através da Covid, para mim foi bom, porque eu encontrei o pingo de luz. Ah, sim. Não Com foi bom? certeza. Teve Foi alguma Foi, coisa Verinha. boa? Teve. Eu também comecei. Com certeza. Teve o Pra despertar. mim, Então, é aquela coisa, Vera. Para alguns, a gente conseguiu despertar, vir trabalhar, expandir essa consciência, né? E a gente está trabalhando no indivíduo, mas a gente precisa trabalhar no indivíduo, mas vendo a coletividade, porque a gente precisa trabalhar por essa coletividade para a gente poder ajudar Ismael, né? Porque senão a gente se perde. Vamos parar aqui no É Verdade, Senhor? É verdade. Verdade, Senhor, exclamei. É verdade.